Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Este episódio vai ser sobre sentirmos-nos seguros sem trabalharmos com a segurança de um contrato e vai ter a participação da Catarina do blog Cat Poupança. Eu sei que a instabilidade de um trabalhador independente pode ser assustadora, mas há maneiras de contornarmos isso e construirmos a nossa própria rede de segurança. E porquê? Porque ter as contas organizadas e ter alguma coisa que te segure é daquelas coisas que nos faz dormir melhor, sobretudo nos tempos que correm. Por isso, hoje vamos falar de fundos de emergência, poupanças e seguros. No último episódio, mencionei que era boa ideia ter-se algum dinheiro de parte para viveres pelo menos mais um mês, caso não houvesse trabalho. Mas, na verdade, um mês é muito arriscado, porque se houver uma emergência grande, um mês não te dá muito tempo para organizares a tua vida. Dizem os especialistas que o ideal para um fundo de emergência é ter 3 meses, 6 ou mesmo um ano. Um fundo de emergência é, tal como o próprio nome indica, um dinheiro que nós devemos ter guardado para uma emergência que ocorra na nossa vida. Acabaram de ouvir a Catarina do blog Cat Poupança, que é a convidada especial deste episódio. Um fundo de emergência também não serve só em caso de escassez de trabalho. O que é que podemos chamar aqui de emergências? Um arranjo repentino no carro, por exemplo, é uma emergência. Uma ida inesperada e urgente ao dentista é uma emergência. Uma máquina de lavar roupa que de um dia para o outro deixa de funcionar é uma emergência. Principalmente computadores que te precisam de um arranjo são uma emergência. E este dinheiro vai permitir que não se tire da conta à ordem dinheiro para pagar estas emergências. E que a conta à ordem não fique desfalcada, que vocês não fiquem desfalcados e que consigam fazer face a estas emergências de uma maneira muito mais tranquila. Se vier uma pandemia, por exemplo, é uma boa situação para teres um fundo de emergência. Se eu tivesse um fundo de emergência em março, tenho a certeza que não tinha ficado tão ansiosa por perder uma parte tão grande dos meus rendimentos. A boa notícia é que fiquei com tempo livre para criar a dica do freelancer e gravar este podcast. Além disso, felizmente tive trabalho suficiente para me manter, mas mesmo assim não está a ser um ano nada fácil. Eu sei que parece uma contradição estar-vos a dizer para organizarem as contas e organizar as minhas próprias contas num ano em que estamos a começar uma altura de crise, mas poupar algum dinheiro traz algum sossego. E sei que a minha situação é privilegiada porque somos 2 cá em casa, mas também pode haver vantagens em poupar sozinho. Sozinhas a vantagem é, lá está, só tu é que decides o que fazes com o teu dinheiro, só tu é que decides onde é que gastas o teu dinheiro, em quê, quanto, como pagas as coisas, em que data pagas as coisas e só tens que gerir o teu dinheiro, os teus desejos, os teus sonhos, portanto não partilhas isso com ninguém, és tu que estás no comando. A vantagem é essa. Aos poucos vais conseguir criar o teu fundo de emergência, ou reserva de emergência, como lhe quiserem chamar. E sei bem que a perspectiva de juntar 6 meses ou mesmo 3 meses, equivalente a despesas mensais, é um bocado desanimadora e olhar para os nossos valores finais depois de impostos pode ser desmotivante, mas não subestimes a segurança que te vai trazer ter algum dinheiro de lado, mesmo que seja muito pouco. Eu pedi à Catarina que nos desse algumas dicas de poupança. A principal dica de poupança que eu dou e que eu acho que se adapta a toda a gente e a todos os estilos de vida é para as pessoas tentarem viver da forma mais económica possível. Isto é muito abrangente, mas depois, se formos aos diferentes aspectos da vida, pode-se ficar mais específica consoante o aspecto da vida que estamos a falar. E viver da forma mais económica possível não quer dizer viver na pobreza e ali mesmo em baixo. Não, é fazer as escolhas mais económicas. Uma das escolhas mais económicas que me vem logo à cabeça e que eu digo logo, se querem poupar dinheiro comecem por aqui,
é parar com as refeições fora, isso rebenta com orçamentos. Almoçar fora, jantar fora, mandar vir comida para casa, ir buscar pizzas, isso rebenta completamente com os orçamentos. Se alguém quer começar a poupar e quer começar a construir o fundo de emergência, para de ir almoçar fora. Esqueçam, percam a vergonha, levem a marmita, organizem-se para vir almoçar a casa, almocem em casa de um familiar que esteja perto do sítio onde vocês estão, arranjem maneira de arranjarem um sítio para aquecer comida, façam refeições que possam comer frias se não tiverem um sítio para aquecer comida. Essa é assim logo a que me vem. Depois, viver de uma maneira mais económica, no supermercado. Levar uma lista, esta é óbvia. Entrares no supermercado sem uma lista tem tudo para correr mal também. Tu entras, não sabes bem o que é que estás à procura, o que é que precisas, se calhar precisas deste shampoo, mas depois chegas a casa e ainda tens uma embalagem cheia de shampoo, se calhar precisas não sei do quê, e chegas à caixa e tens montes de coisas que não precisavas e tens uma conta astronómica. E permite-te outra coisa muito importante, que é evitar o desperdício, evita ter não sei quantos pacotes da mesma coisa em casa e depois as coisas acabam por se estragar, acabas por não comer. Pegando também no supermercado, ires com uma lista e com uma lista de refeições para a tua semana, por exemplo, para parares com os almoços e com os jantares fora, porque muitas das vezes os almoços e os jantares fora vêm de uma desorganização de casa. A pessoa não pensou no que é que vai comer, a pessoa não pensou nas compras, o que é que podia cozinhar e pronto, chega à casa e não tem comida nenhuma e é muito mais fácil de ir buscar ou mandar ir qualquer coisa. É que vais ter de começar por algum lado e pode demorar alguns anos, é realista pensar que demora alguns anos, a criar um verdadeiro fundo de emergência. Mas ele vai estar lá e traz-nos alguma segurança e liberdade, porque da segurança já falámos, mas a liberdade tem a ver sobretudo de repente tens uma segurança que te garante que podes dizer que não, que podes rejeitar um cliente que no limite ias aceitar porque não ias ter dinheiro para o mês seguinte, ou ias baixar o teu orçamento porque não ias ter dinheiro para o mês seguinte. Além disso, teres uma reserva de emergência também te dá a liberdade, caso entretanto arranjes um trabalho mais fixo e não estejas feliz, de te despedires mais rápido. No fundo, uma reserva de emergência dá-te a liberdade para dizer que não. E esta liberdade também tem outra consequência boa, é que a tua cabeça vai ficar mais livre para poderes trabalhar, para poderes ter ideias e para procurar novos clientes e para a vida no geral. Se estás a começar o teu fundo de emergência, o primeiro passo é começar pelo teu orçamento pessoal. Convém é perceber a diferença do orçamento pessoal e do fundo de emergência. O orçamento pessoal é tal como se faz um orçamento para um trabalho. O orçamento pessoal deve ter, olha, eu este mês tenho estas despesas. A renda da casa é 500 euros, a água é 20, luz, não sei o quê. Isso tem que estar tudo no orçamento pessoal, para nós sabermos no final do mês quanto dinheiro é que nós vamos despender para as despesas da casa, para a alimentação, para o transporte, etc. Portanto, é muito importante fazer primeiro o orçamento pessoal para ver quanto dinheiro é que nós precisamos para viver, basicamente, não é? Isso é o orçamento pessoal. E no orçamento pessoal eu acho super importante estar o dinheiro, se ainda não temos fundo de emergência, eu acho super importante e quase obrigatório, se querem começar a construir o fundo de emergência, alocar logo um valor para o fundo de emergência, para sair da conta. E esse valor tem que ser, se não for o primeiro, o segundo a sair da conta assim que recebem o ordenado. Então o orçamento pessoal é ótimo para vocês projetarem. Então se conseguirem fazer anual é o ideal. Vocês projetarem o vosso ano e as vossas finanças e os vossos rendimentos num sítio onde está lá tudo. Seja no Excel, seja uma folha, qualquer coisa, como se vocês conseguirem organizar melhor. E neste orçamento pessoal, quanto pôr no fundo de emergência? Depende do rendimento que tenhamos. Eu digo que pelo menos 10% do salário de um trabalhador, neste caso com um contrato, não é? Que tem um salário fixo, pelo menos 10% todos os meses deve ir ou para a poupança ou para o fundo de emergência, dependendo do que a pessoa está a construir. A questão é estabelecer os objetivos e
e organizarmos, epá, nem que seja, pode parecer ridículo, mas nem que seja 5 euros por mês para as tuas férias, nem que seja. Tu dizeres, olha, eu este mês eu vou ganhar, pá, vamos falar de números redondos, vamos falar de números redondos, este mês vou ganhar 1000 euros. Pá, 500 euros é para eu viver, 600 euros, bem, vocês fazem as contas e veem quanto é que precisam para as vossas contas. Depois, olha, eu ainda não tenho fundo de emergência, se calhar isso é uma prioridade. Vou pôr 50, 60, 70 euros no fundo de emergência. Depois vou poupar um bocadinho para as minhas férias de verão do próximo ano. Depois, olha, gostava de começar a pensar na reforma, pouco mais um bocadinho para a reforma. Mas isto aqui é muito pessoal. Não há uma fórmula mágica, não é? Cada pessoa tem a sua vida, tem as suas condições, tem as suas prioridades, tem as suas circunstâncias, é tudo diferente, somos todos diferentes. Se calhar a reforma para mim não é tão importante como é para ti, se calhar as férias para mim não são tão importantes como são para ti, portanto aqui tens que jogar com as prioridades e com as necessidades do momento. Para mim, se calhar, eu preocupo muito mais em construir a minha segurança. Se me acontecer alguma coisa, eu sei que tenho ali o dinheiro que posso usar, e isso para mim é muito mais importante, mas para ti, se calhar, não é. Devemos jogar com isso quando estamos a fazer o nosso orçamento, mas com organização e definindo mesmo. Tal como tu dizias, parece que é tudo para a poupança. Mas se pensarmos, são coisas boas. Olha, são umas férias, é evitar a dívida, é ter conforto no futuro, portanto, é poupança, mas são poupanças positivas, a pensar por aí. Se calhar vocês não são pessoas que se preocupem com estas coisas a longo prazo, mas eu quando fiz 25 anos estava a estressar um bocado com o facto de não ter reforma, por isso tive que abrir uma conta poupança só para isso, para ficar mais tranquila, e para onde vão 25 euros por mês. É pouco dinheiro, mas traz-me algum sossego saber que ela está lá. E, posto isto, podemos aproveitar para falar desse tipo diferente de poupança, que é a reforma do trabalhador independente. Esse assunto incrível que queremos sempre evitar sequer pensar. É que o lema para a nossa reforma é não sofrer, mas precaver. Ou seja, não vale a pena andarmos a lamentar que vai ser baixa, ou que vamos chegar lá e não existe, ou que não vão haver pessoas novas para pagarem a nossa reforma. Vale a pena sim ter algumas poupanças a longo prazo, especificamente para conseguirmos ser velhinhos felizes, realizados e reformados. É possível calcular o valor previsto da vossa reforma no site da Segurança Social, mas pessoalmente não recomendo nada porque vão ficar deprimidos. A menos que estejam a descontar imenso há muito tempo, a vossa reforma vai ser bastante baixa e vai-vos desmotivar muito pensarem que nem sequer conseguem viver com aquele dinheiro por mês. Atenção que eu não sou especialista em investimentos, nem nada desse género, por isso o meu conselho para aqui é muito básico. Ponham dinheiro de lado, seja numa conta normal, seja numa conta poupança-reforma, seja num ETF ou noutras coisas financeiras que me ultrapassam. Ou mesmo debaixo do colchão, se for o vosso género, ainda que 30 anos debaixo do colchão é capaz de ser um pouco arriscado porque pode ganhar umidade. E da mesma maneira que estamos a falar em poupar para a reforma e para emergências, podem poupar para objetivos a curto prazo. Por exemplo, se em 2022 quiserem comprar um computador novo, pode ser boa ideia porem algum dinheiro de lado por mês até lá para comprar um computador. E vocês dizem, mas quem é que pensa em comprar um computador com um ano e meio de antecedência? Ok, é válido. Então, por exemplo, férias. É que, como trabalhadores independentes, não temos 13º nem 14º, embora, se vocês pensarem, deve ser uma conquista laboral incrível, porque de repente chega às férias e vocês têm o ordenado duplicado. Mas nós não temos isso. Portanto, se vocês quiserem férias sem haver um rombo no vosso orçamento mensal, se calhar é boa ideia, desde janeiro, começar a pôr algum dinheiro de lado, mesmo que seja pouco, para férias. Acredito que pode ser um bocado assustador, porque de repente parece que todo o vosso dinheiro eu estou-vos a dizer para porem na poupança. E, em parte, se calhar é assim, é que se vocês tiverem as vossas coisas mensais todas pagas e estiverem a viver
bem e estiverem a preparar o vosso fundo de emergência para o caso de imprevistos, estiverem a poupar a longo prazo, não precisam de mais dinheiro na conta, mas isso sou eu a pensar. Sobretudo se forem pessoas gastadoras, é muito importante seguirem um método e imporem regras para evitar que percam o fio à meada. Como diz a Catarina, o importante é ter disciplina. Tem que haver disciplina, porque se não houver disciplina e se não houver um plano, a coisa não vai para a frente e não corre bem, porque vão estar sempre a adiar, vai sempre haver um imprevisto, qualquer coisa mais interessante para comprar, para fazer. A desorganização, então, nas finanças não costuma resultar muito bem. Então, se houver um plano, um projeto, uns 10% alocados por cada projeto para o fundo de emergência, eu acho que é excelente. Eu não era uma pessoa nada poupada, sobretudo quando estava na universidade. Eventualmente tornei-me mais poupada, mas é sobretudo com coisas que são fora do normal, demoro muito tempo a escolher, deixei de comprar coisas que não preciso. Mas, por falar em coisas que preciso, eu não sei se vocês sabem, mas é obrigatório por lei, como trabalhadores independentes, termos um seguro de trabalho. Eu não sabia e já trabalho há alguns anos e aparentemente andei a trabalhar ilegal. Mas descobri isso, portanto, por lei é obrigatório termos um seguro de acidentes de trabalho, mesmo que o nosso trabalho seja estar sentada à secretária o dia inteiro. É óbvio que isso acaba por interessar, porque se o teu trabalho for muito parado, o prémio do teu seguro é mais baixo, e o prémio do seguro é o valor que pagas pelo seguro todos os anos. Mas retomando, em Portugal é obrigatório por lei que todos os trabalhadores tenham seguro, incluindo os independentes. E a multa vai de 50 a 500 euros. Eu sei, também foi uma surpresa para mim, por isso vamos por partes. Qual é que é este seguro? Estamos a falar de um seguro chamado Seguro de Acidentes de Trabalho para trabalhadores por conta própria ou para trabalhadores independentes. É a mesma coisa. E todas as principais seguradoras têm este produto. O que é que cobre exatamente? Há alguns seguros que vos vão também cobrir acidentes pessoais, mas os mais básicos, que são só contra acidentes de trabalho, cobrem custos médicos, cirúrgicos, indemnizações, no fundo as despesas de saúde e as pensões que vocês terão que receber no caso de não poderem trabalhar por causa de um acidente. Claro que a questão aqui é mais o que é considerado um acidente de trabalho, tendo em conta que passamos o tempo à frente do computador. Óbvio que se o teu trabalho como trabalhador independente incluir montagens, trabalhos em alturas, aí já é mais claro o que é considerado um acidente. Mas para quem tem trabalho de secretária, para que fique claro, o seguro não cobre doenças. Ou seja, se vocês ficarem mal dos olhos, por olhar para o computador, se ficarem mal das costas por causa da postura, isso não é coberto por este seguro. Portanto, a ilação que tiramos daqui é que literalmente um seguro destes, vocês têm que cair da cadeira, espetar um lápis no olho, qualquer coisa desse género. Na verdade, estes seguros são sobretudo usados para deslocações. Eu trabalho em casa, mas se vocês trabalharem num escritório ou num cowork, a deslocação que vocês fazem de um sítio para o outro está coberta por este seguro. Da mesma maneira que se vocês forem a uma reunião ou se estiverem a ir para uma gráfica, no fundo, todas as deslocações que vocês fazem em contexto de trabalho vão estar cobertas por este seguro. Claro que eu estou a contar-vos isto tudo, mas não interessa muito, porque o seguro é obrigatório por lei e não há nada a fazer. O nosso risco é baixo, outros freelancers terão um risco maior, mas é mesmo assim que funcionam os seguros. Pagamos e esperamos que não seja preciso eles estarem lá. E eu decidi pedir algumas cotações porque eu tinha procurado artigos sobre isso
e havia um artigo que listava os preços dos vários seguros das seguradoras principais, mas o artigo já era 2017, por isso pedi algumas cotações para atualizar os valores. Pedi 4 cotações com a perspectiva de ser uma pessoa segura, designer gráfica, trabalha em casa e que ganha o ordenado mínimo. Eles vão-vos pedir sempre um ordenado, portanto, e não pode ser abaixo do mínimo, porque isso supostamente não existe em Portugal, portanto, vocês digam o mínimo. Então, a cotação mais barata que me deram foi na Allianz, que começava em 110 euros e alguns cêntimos por ano. Depois, a da Lusitânia Seguros era 138 euros. Na Mafre, que é onde eu tenho o seguro do carro, 198 euros. E na Fidelidade, 163. Portanto, são valores bastante diferentes para o mesmo produto. Eu optei pelo mais barato, porque no meu caso estou em casa, nem para reuniões me desloco hoje em dia, portanto não senti que houvesse razão para estar a optar por outro, mas se o vosso trabalho tiver algum fator de risco acrescido, mais vale reverem melhor as coberturas. A Catarina também tem algumas dicas sobre seguros para nos dizer. A minha dica nesse tema é pedirem várias cotações. Ou seja, não procurarem na net seguro, acidentes de trabalho e vem o primeiro resultado e vocês clicam e pronto, e fazem por ali. Não. Façam várias simulações em diferentes seguradoras. Se já tiverem outros seguros, por exemplo, seguro do carro, seguro de saúde, seguro de vida, se tiverem outros seguros, façam uma simulação também na seguradora onde já têm outros seguros. E negociem o vosso seguro todos os anos. Vocês não são obrigados a estar sempre na mesma seguradora e o que este ano numa seguradora é um bom preço, no próximo ano numa seguradora diferente pode ser um preço muito melhor. Por isso, se não tens seguro como trabalhador independente, eu não estou a dizer para vocês irem todos a correr a fazer seguros, porque, como eu vos disse, trabalho há 5 anos, 2 anos como freelancer e nunca tive um seguro para trabalhadores independentes, mas também não vos posso dar conselhos ilegais, portanto eu digo-vos só que o seguro é obrigatório por lei, os preços de referência são esses que vos disse e fico mais ou menos por aqui. Eu decidi que em 2021 vai ser o ano em que vou realmente organizar as minhas poupanças, inclusive ter dinheiro para férias, que é uma coisa que nunca fiz e que deve ser ótimo porque de repente estamos em férias e o facto de não estarmos a trabalhar não causa ansiedade. É que pode ser o vosso caso também, que se vocês não estiverem a trabalhar, diretamente não estão a ganhar dinheiro. Portanto, se não estiverem a ganhar dinheiro, o vosso orçamento do mês em que não estão a trabalhar, de repente fica reduzido a metade. E deve ser ótimo ter poupanças de férias, sobretudo por causa disso. Aproveito para agradecer à Catarina o convite por ter participado neste episódio. Podem encontrar no blog dela várias dicas sobre poupança. Ela foca-se mais em trabalhadores dependentes, mas espero que este convite a faça explorar mais o campo dos freelancers. E se quiserem rever a informação deste episódio, podem visitar o meu blog em luscofia.com. Também podem encontrar-me no Instagram e subscrever a newsletter para receberem inspiração, sugestões e dicas sobre ser freelancer e viver da criatividade em Portugal. Obrigada por ouvires e não te esqueças de seguir, comentar e recomendar o podcast aos teus amigos freelancers em apuros. Até breve.